Primeiramente, gostaria de agradecer aí pela a presença, né, de várias empresas, né, de nome importante aí no ramo de seguro, para acompanhar o nosso webinar. Esse vai ser o primeiro webinar que nós vamos falar sobre seguro, sobre como usar análise espacial para melhorar a avaliação de risco e precificação. Quem não conhece ainda a empresa Imagem, nós somos o distribuidor oficial exclusivo da plataforma ArcGIS no Brasil. A plataforma ArcGIS ela é líder global em sistemas de informação geográfica. A ESB é uma empresa global, presente em mais de 120 países, e mais de 65% das 30 maiores empresas, né, de todo mundo usam a plataforma. Então, é uma plataforma amplamente utilizada para fazer análise espacial, para fazer gestão de informações, conteúdo geográfico, e também para trabalhar, né, onde a plataforma vem se desenvolvendo bastante, que é a parte de Location Intelligence, fazendo aí uma analogia com o Business Intelligence, o BI, né? Alguns clientes do setor financeiro que já utilizam a nossa plataforma, nós temos aqui a Porto Seguro, e queria agradecer aí o pessoal da Porto Seguro, temos bastante pessoas assistindo o webinar. O pessoal do IB também, que está nos prestigiando, e é outro grande usuário da plataforma. Temos aí também a Chubb, a Zurich, a Allianz, Itaú, Unimed, Cielo, Boa Vista e a Caixa Econômica Federal. Aí são alguns dos nossos clientes do setor financeiro. Hoje são mais de 2.000 clientes ativos em toda a base, e eu trouxe esses aqui de destaque para falar um pouquinho aqui, mostrar quais empresas vêm utilizando. Para eu conhecer um pouquinho mais, né, de vocês e até saber quais áreas vocês trabalham, nós vamos abrir agora aqui uma enquete para saber qual a área sua de atuação dentro da empresa. Então, nós temos aí algumas opções: pessoal que trabalha na área de marketing, inteligência de mercado, pessoal que trabalha na parte de subscrição, atuária, ou a parte de precificação dentro das empresas de seguro, riscos, sinistro e a parte de planejamento e operação de serviço. Então, eu peço aí que vocês nos ajudem respondendo essa enquete, até para a gente poder conhecer um pouco mais do nosso público-alvo. Nós vamos dar um tempinho para que vocês possam responder, e daqui a pouquinho a gente já está encerrando essa enquete. Só mais um tempinho para todos poderem responder. Bom, a gente vai estar encerrando essa primeira enquete. Aqui eu não vou conseguir ter o resultado, né, na minha tela. Mas tudo bem. Bom, depois eu faço os comentários aí, eu agradeço, né, pelas respostas. E vamos para um segundo enquete, que eu queria conhecer também se vocês já utilizam a análise espacial como ferramenta de apoio às atividades profissionais, né, e com que frequência são utilizadas. Então, nós colocamos aí também 4 opções para que vocês possam aí nos ajudar respondendo. Para quem utiliza aí, está no dia a dia, né, a análise espacial já faz parte dos processos, principalmente ali na parte de pessoal que trabalha com marketing, na área para fazer análise de mercado, ou o pessoal que atua ali na parte de atuária, na parte de subscrição, para avaliar risco geográfico, né, e olhar a exposição das carteiras em determinados locais. Enfim, nos ajude aí respondendo essa enquete também. Tá, vamos dar aí só mais um tempinho para vocês poderem responder. E aí a gente já realmente começa a falar um pouquinho sobre análise espacial e como
né, nós trabalhamos isso com a parte do risco. Bom, nós estamos finalizando, então, aqui a enquete. Agradeço de novo aí pela participação de todos e vamos dar sequência aqui à nossa apresentação. Então, né, a primeira provocação, a primeira afirmação que eu faço aqui é que todo risco ele é geográfico. Quando nós analisamos, né, um bem que está sendo segurado ou uma safra que está sendo segurada, o contexto geográfico ele tem um peso muito grande, né? O local onde aquele bem está situado, a proximidade que ele tem com algum outro local de risco. Então, é um pouquinho disso que nós vamos estar falando para vocês. Então, imagine se você pudesse melhorar a forma de quantificar o risco e gerar uma precificação de forma mais precisa. A maioria das empresas de seguro utiliza o CEP para avaliar o risco. Só que existem outras formas, né? E o CEP ele pode ser impreciso, em alguns momentos até irreal. Veja esse exemplo. Uma propriedade que está próxima a um córrego terá um risco de alagamento muito maior que outra localizada em uma área mais alta, embora elas possam possuir o mesmo CEP. Olhando apenas o CEP, você pode estar subestimando uma apólice de alto risco ou superestimando uma oportunidade de baixo risco. Então, se você consegue trabalhar com uma localização precisa, bem segurado, você consegue melhorar de forma significativa a avaliação de risco e a precificação, tornando-se mais competitivo e rentável. A gente sabe, né, que o mercado de seguro tem sido afetado fortemente por esse período mais instável da nossa economia. Não só as pessoas estão deixando de fazer seguro, como até o envelhecimento da população tem feito diminuir esse mercado. Então, se você consegue trabalhar com uma forma mais precisa, tanto para avaliar o risco, como trabalhar com a precificação, você pode estar realmente um passo à frente do teu concorrente. Vejamos esse outro exemplo, né? É uma propriedade que aparentemente possui um baixo risco, mas se ela estiver próxima a uma outra de alto risco, como uma fábrica de inflamável. Esses dois exemplos evidenciam a localização geográfica como uma característica que pode influenciar o cálculo do risco associado ao bem segurado. No entanto, nós sabemos que existem muitas outras variáveis que uma seguradora deve considerar para avaliar de forma mais precisa a exposição ao risco. Essas variáveis são resultados de complexas análises estatísticas baseadas em grande quantidade de dados provenientes das atividades da própria seguradora ao longo desses anos, né? Então, não é só olhar, né, para algumas variáveis geográficas. Todo o histórico de sinistro, toda a base histórica, ela deve ser utilizada também e você pode trazer isso para esse contexto geográfico para que você consiga utilizar ferramentas de análise espacial. Dentro, né, da plataforma ArcGIS, você consegue localizar de forma exata o bem segurado através de uso de serviços de geocodificação de endereço, por exemplo, onde você passa o endereço, ele te dá a latitude e longitude exata daquele bem segurado. E você consegue identificar os diversos riscos relacionados a cada localização. Vejamos, né, esse outro exemplo aqui. Então, eu tenho 3 imóveis que estão segurados e eles estão dentro da mesma região de CEP. Então, a princípio, esses 3 imóveis eles teriam o mesmo valor de apólice. Então, se eu tenho um risco mais alto naquela região, o preço ele vai subir de forma igualitária para as 3 residências, os 3 imóveis, e se eu tiver um risco menor, ele vai ficar, né, sempre trabalhando com risco idêntico.
eu tinha citado, né, esses 3 imóveis, eles podem estão situados em locais diferentes dentro da mesma faixa de CEP. Então, o que a gente vê aqui é que o imóvel número 1, ele está localizado próximo de um riacho, né, e numa elevação mais baixa em relação aos outros imóveis. Então, é justo eu dizer que o imóvel número 1, ele tem um score de risco maior. E se olhar para as características das vias, então o imóvel 1, ele está numa rua normal, o número 2, o imóvel 2, ele está numa rua sem saída, e o número 3, numa avenida, onde eu tenho um fluxo maior de veículos e de pessoas. Então, o imóvel que está numa rua sem saída, ele pode ter um risco maior em relação aos demais. E aí nós continuamos trabalhando com outras variáveis, a proximidade com o corpo de bombeiro. Então, a gente entende que quanto mais próximo de um corpo de bombeiro, a chance de ocorrer um incêndio, ela pode ser um pouco menor, porque o corpo de bombeiro vai chegar mais rápido naquele local. Então, nós vamos equilibrando o risco, de risco, de acordo com a localização e a proximidade. Podemos também estar olhando as proximidades com o transporte público. E aí, no caso desse exemplo, eu disse, né, para o modelo que quanto mais próximo do transporte público, aquele imóvel estaria tendo um risco maior. Então, eu vou de novo calibrando esses pesos. Olhando para questões do zoneamento urbano, então, imóveis que estão mais próximos a um zoneamento puramente industrial, ele teria aí um risco maior. Olhando para dados, as características socioeconômicas da região. Então, né, eu posso estar colocando que imóveis situados numa área de baixa renda, ele pode ter um risco maior. Isso é só o que eu estou trazendo para exemplo, não necessariamente funcionaria dessa forma, né, com relação à característica socioeconômica. E como eu comentei, o histórico de ocorrências ele é muito importante também. Então, imóveis que estão localizados próximo a um histórico de ocorrências, e aí eu posso também classificar isso por vários tipos de ocorrência, não só roubos, furtos, como históricos de incêndio, enfim. E eu posso estar colocando isso também dentro do modelo. E aí, pesando isso dentro do score de risco. Então, os 3 imóveis que, a princípio, eles teriam o mesmo risco e, consequentemente, o mesmo valor, após usar essa análise e olhando para o espaço, o contexto onde o contexto geográfico onde o imóvel está localizado, eu posso agora dizer que o imóvel 1 ele tem um risco muito maior quando comparado com o imóvel 2 e 3. E como isso funciona dentro de uma análise espacial? Eu vou selecionar as minhas variáveis condicionantes, e aqui, como eu disse, são alguns exemplos que eu posso estar trabalhando, que seriam a parte de riscos de alagamento, proximidades com favelas, proximidades com o corpo de bombeiro, característica da via, renda per capita e outras que a empresa tem dentro das suas bases atuariais, ou outras que eu venho adquirir no mercado. Eu coloco tudo isso dentro do modelo e eu faço uma ponderação dizendo qual as variáveis que eu quero dar um peso maior. É muito importante, num terceiro momento, eu fazer a validação desse modelo, olhando já para a minha base histórica, até para saber se esse modelo está aderente à realidade. E aí, ao final, eu vou ter um score de risco. Então, em vez de eu trabalhar com a parte de CEP, eu posso ter áreas, que eu estou chamando aqui de quadrículas, que representa a área ou aquele contexto, né, o risco, aquele imóvel, aquele bem segurado, aquele imóvel, ele está associado. E uma vez tendo essa informação, a ideia é que eu enriqueça a minha base atuarial para que eu use esse score de risco geográfico dentro dos meus modelos estatísticos que eu já utilizo para fazer toda a parte de mensuração do risco e a parte de precificação dos seguros. Então, aqui é uma outra visão que
Isso aqui já olhando mais para uma parte arquitetural, onde eu tenho aqui as bases. Então, a ideia é que você consiga trazer uma informação adicional, que é o risco geográfico daquele local. Isso é feito dentro de uma ferramenta nossa, especializada, onde eu tenho um ferramental de modelos geoestatísticos para você poder estar trabalhando. E uma vez feito todo esse estudo, esse resultado, que é aquelas quadrículas, elas vão alimentar essa base atuarial para que eu consiga colocar isso dentro do meu sistema e trabalhar tudo isso de forma integrada. Tá? E aqui, como é um ambiente que trabalha todo de forma integrada, eu posso ter também outra área envolvida, que é a área de risco, que pode estar olhando para olhando a exposição do risco da carteira. Então, eu vou chamar aqui um outro exemplo para mostrar para vocês. Vou compartilhar aqui minha outra tela. Vou confirmar aqui se todos estão vendo. Eu tenho aqui um exemplo de uma aplicação que foi criada também dentro da plataforma ArcGIS, usando para criar dashboard, onde eu tenho aqui o valor total do risco que está exposto na minha carteira. E aí, conforme eu vou fazendo aproximações das áreas, eu consigo ter uma informação mais detalhada. Então, clicando aqui dentro de cada uma das células, eu tenho a total de apólices que eu tenho, que foi aqui, no caso, que existe dentro dessa região. As apólices, nesse momento, elas estão agrupadas. Eu tenho aqui qual que é o país, a região, e tenho aqui uma divisão de cada uma dos tipos de cobertura. Tá? E aí, conforme eu vou aproximando aqui da região específica, eu tenho aqui uma visão mais detalhada agora. Aqui agora estou olhando uma informação já por áreas menores, que poderia ser setores ou subdivisões dentro do município. E eu tenho aqui também a informação de cada apólice, tá? Onde eu tenho aqui qual que é o valor do bem segurado, tem aqui qual que são as coberturas e qual o valor de cada cobertura. E posso estar linkando isso também com o Street View, até para estar olhando, né, o bem segurado, para estar olhando aqui o imóvel que foi feito o seguro. Aí, conforme eu vou alterando aqui a minha tela de visualização, eu vou tendo as minhas informações atualizadas também no meu dashboard, onde eu tenho aqui os eventos segurados, o montante de cada uma deles, e um histórico de crescimento daquela região. São algumas informações que eu trouxe para o painel aqui para mostrar isso aqui para vocês. Bom, seguindo aqui a nossa apresentação, além dessa questão da análise espacial para exposição ao risco, dentro da portfólio completo de soluções que nós oferecemos para o mercado de seguro, a solução vai um pouquinho além desse score de risco geográfico, que é o que nós comentamos e apresentamos até agora. Então, existem soluções ou módulos para várias outras áreas dentro da seguradora, em que consegue fazer uso da solução e trabalhando sempre de forma integrada. Então, dentro aqui da área de apólice, eu estou chamando aqui a apólice, eu fiz aqui uma junção das áreas de subscrição, atuarial e risco, onde eu tenho aqui a possibilidade, né, de trabalhar com análise espacial para fazer a mensuração de risco e trabalhar com a parte de precificação e também estar avaliando a capacidade de acúmulo de risco em determinadas regiões. Para o pessoal que trabalha na área de marketing, nós temos solução voltadas para análise de mercado, para fazer também análise sobre
relacionamento e fidelização de clientes e fazer alguns direcionamentos para a campanha. Então, eu cito alguns exemplos, desde você saber as vias onde existe um maior fluxo de veículos, para eu poder saber onde eu posicionar meus luminosos, meus outdoors, para fazer uma exposição à marca, como fazer análises para saber onde eu preciso ter corretores cadastrados, áreas que eu não estou atendendo muito bem, tá olhando o potencial daquelas regiões. Enfim, existe toda uma parte de marketing ou inteligência de mercado que a plataforma QGIS ajuda. Olhando para o pessoal que trabalha com a parte de operação, tanto a parte de planejamento, como a parte de atendimento dos serviços, né, que estão associados ao seguro, eu tenho exemplos de fazer estudos para saber quais são os melhores locais para posicionar guinchos, para que eu consiga diminuir o tempo de atendimento ao meu cliente. Então, olhando para uma base histórica, eu consigo saber regiões na minha cidade onde eu tenho um número maior de ocorrência e um determinado horário em que essas ocorrências ocorrem, e eu consigo fazer o posicionamento ou sugerir posicionamento de guincho para que eu consiga diminuir o tempo de atendimento. A gente sabe que muitas seguradoras trabalham com essa parte de serviço terceirizado. Eu não tenho minha frota própria de guinchos, mas a seguradora pode trabalhar de uma forma ativa e sugerir para que essas empresas possam estar fazendo esse posicionamento. Tem também a parte de aplicativos mobile que ajuda a fazer esse gerenciamento das equipes de campo, saber quais são as ordens, né, de serviço, ou as ocorrências que precisam ser atendidas, qual que é o melhor trajeto para chegar naquele local, ou também para trabalhar, olhando já para a parte de sinistro, com inspeção e perícia, usando esses aplicativos móveis. Tá? Na parte de sinistro também, um exemplo que eu gostaria de citar aqui é a parte do seguro agrícola para a detecção de fraudes. Nós sabemos, né, que o seguro agrícola ele tem um histórico relativamente mais alto do que outros tipos de seguro quando eu estou olhando para a parte de fraudes. Então, usando o sensoriamento remoto, que são avaliações de imagens de satélite, onde eu consigo olhar o histórico, é possível estar acompanhando se realmente aquelas áreas onde foi feito um seguro da safra foram plantadas, eu consigo acompanhar também se aquela área segurada ela estava num desenvolvimento normal, esperado daquela cultura, e identificar naquele momento que houve uma chuva muito forte ou era uma região que já estava sofrendo com uma estiagem, se em algum momento esse desenvolvimento da planta foi afetada, consequentemente houve uma perda de safra naquele local, naquela região. Tá? E olhando para a gestão corporativa, a gente consegue entregar também para a alta gestão da empresa painéis e informações, já olhando para esse contexto geográfico, que ajudem muito a tomar decisões de forma mais assertivas quando eu estou olhando para o mapa, não só para gráficos e tabelas. Ok? Bom, então, aqui vou mostrar um exemplo sobre a parte de gestão corporativa. Esse é um outro painel e ele está mais no contexto de esse exemplo, acompanhamento de performance de vendas, mas aqui está mais relacionado a uma empresa de cosmético específico, mas aqui eu gostaria de mostrar, né, o potencial para criar os dashboards, para fazer, entregar para a gestão corporativa informações de forma agregada, de forma simplificada. Então, eu tenho aqui, num primeiro momento, a receita anual,
atual e comparado com a receita do ano passado. E conforme eu vou alterando a minha área visível no mapa, eu vou tendo essas informações atualizadas. Eu também estou acompanhando aqui a evolução de vendas nessa região específica. Eu consigo ver também essa divisão por linhas de produto, também olhar para a parte de como foi feita a compra desses produtos e olhar aqui o histórico de vendas por linhas de produto, e aqui poderia ser por linhas de seguro. Tem aqui também a quantidade de clientes que estão dentro dessa região que nós estamos observando, e posso estar olhando para uma loja específica, né? No caso aqui, posso estar acompanhando o desempenho de uma corretora específica. Então, e posso estar olhando, né, para outras próximas. E sempre as informações elas vão sendo atualizadas de acordo com essas áreas que estão visíveis no mapa. Aí posso estar aplicando alguns filtros, né, para estar olhando só um estado específico, que é muito parecido, né, com outras ferramentas que nós já temos no mercado para trabalhar com dashboard. E o forte, né, da nossa ferramenta é sempre ter esse viés, esse contexto geográfico, onde aqui, embora esteja adicionando uma única informação, que é a localização de lojas, ou no caso aqui de corretoras, eu poderia estar adicionando outras informações que me ajudassem a tomar decisão, como o potencial daquele mercado, históricos de sinistro, enfim. Eu posso estar adicionando outras informações geográficas nesse mapa e estar usando as informações para fazer os painéis. Bom, falando um pouquinho, então, na parte de processos relacionados à policy, como eu tinha comentado, a ideia aqui é atender os processos, né, de gerenciamento de risco, subscrição e atuarial. Então, eu já mostrei alguns exemplos com relação ao painel para fazer o gerenciamento da exposição ao risco, onde eu consigo olhar, então, no mapa onde estão concentradas as minhas apólices e também trazer informações de áreas que eu entendo que são áreas mais arriscadas e ver como está a minha concentração naquela região. Se a gente pegar um exemplo de imóveis que se localiza próximo à orla, esses imóveis litorâneos, tem regiões em São Paulo que sempre quando existe uma chuva ou uma ressaca muito forte no mar, os prédios que ficam na orla, né, as garagens geralmente são subterrâneas, e existe uma tendência grande, né, dessas garagens ficarem alagadas, né, e você tem ali uma perda grande. Então, não é benéfico para a empresa eu concentrar uma carteira muito forte nesses imóveis, né, que ficam localizados em frente à orla de uma determinada cidade. Posso também acompanhar as políticas de preço e de risco de acordo com a oportunidade de mercado. Então, não só olhar também para a exposição, mas também olhar para o potencial do mercado. Então, se eu tenho regiões onde existe um potencial maior, eu posso estar também priorizando ela, fazendo campanhas direcionadas para aquelas regiões. Modelos para simular e fazer simulações e tornar uma melhor decisão quanto ao risco. Então, eu posso também criar alguns cenários dentro das ferramentas que tem dentro da plataforma para que eu consiga fazer essas simulações. E usar modelos de regressão e multicritério para fazer análise de risco usando esse contexto geográfico. Bom, exemplos para a área de marketing, a gente está falando muito forte aqui de usar o geomarketing para identificar o potencial da região e locais para iniciar novas corretoras ou encontrar melhores locais para a exposição da marca, monitorar resultados de campanhas, fazer uma gestão estratégica de vendas, analisar e caracterizar a população residente nas proximidades,
através de dados socioeconômicos, direcionar a força de vendas em locais com maior potencial e analisar por similaridade o desempenho dos pontos de venda. Entenda que a fazer uma análise por similaridade é eu saber regiões que têm a mesma característica e em uma região eu consigo ter uma performance melhor quando comparada com essa outra região que tem a mesma característica. Então, dessa forma, fazendo esse tipo de análise, eu consigo fazer essa comparação por similaridade e conseguir, né, de fazer um direcionamento de algum tipo de campanha para que eu consiga melhorar o desempenho daquela outra região que é do meu interesse. A parte de operação é a criação de territórios para posicionar os guinchos, como eu havia comentado, fazer um monitoramento da qualidade dos serviços prestados. Então, aqui não só quando eu trabalho com uma frota própria de guinchos, mas quando eu estou trabalhando com frotas terceirizadas, onde eu possa estar fazendo esse gerenciamento de regiões, onde eu tenho uma empresa X que atua, a região Y, onde eu tenho uma outra empresa, e está comparando aí a qualidade do serviço que eu estou prestando para o meu segurado. E está olhando isso de forma comparativa, isso dentro de uma visão geográfica no mapa. Tá? Eu também consigo, dentro da plataforma, disponibilizar serviços que me ajudem, entenda aqui como serviços web, que vão trabalhar integrado com os seus sistemas, para eu saber exatamente onde está ali a ocorrência. Então, eu estou falando de novo aqui em usar serviços de geocodificação, como também saber, dado ao local da ocorrência, qual que é a viatura, qual que é o guincho ou a ambulância mais próxima que pode estar indo para aquele local e, consequentemente, eu consigo diminuir o meu tempo de atendimento e, dependendo da gravidade ali do acidente, a gente sabe que o tempo ele pode ser muito importante, né, nesse momento. E também identificar os centros de serviços automotivos mais próximos, né, para onde eu vou levar aquele veículo sinistrado. Olhando para a parte de sinistro, então, eu também estou fazendo uso das aplicações mobile para fazer inspeções e perícias em campo. Nós temos uma série de aplicações que apoiam exatamente para esse tipo de atividade, onde eu consigo criar formulários de forma dinâmica, coletar fotos, vídeos, até se precisar de uma assinatura digital. Então, nós temos aplicativos prontos para estar apoiando. Como eu comentei também para o seguro agrícola, a questão do acompanhamento ou fazer um diagnóstico de uma área sinistrada. Então, aqui eu tenho um outro exemplo também que eu trouxe aqui para estar mostrando. Aqui é uma região, uma área agrícola aqui no Brasil, né, especificamente ali em Sinop, onde eu tenho aqui uma imagem que me mostra aqui a região. Eu posso querer fazer um comparativo. Então, eu pego aqui duas datas específicas, onde aqui nessa primeira tela eu vou colocar uma data em que eu quero analisar. Então, eu coloquei aqui no dia 22 de abril de 2018. Vou colocar aqui uma outra data, aqui no dia 22 de maio de 2018. E aqui nessa outra tela, eu vou pegar, então, aqui uma outra data para fazer um comparativo, no dia 6 de julho. Então, vamos dizer que aqui são datas que eu peguei na época que foi plantado e na época que aqui já houve uma colheita. Então, eu posso estar fazendo aqui um comparativo entre regiões e conseguir fazer o acompanhamento daquela área. Tá? Esse serviço aqui, ele é disponibilizado para quem é usuário já da plataforma ArcGIS de forma gratuita, onde eu tenho o histórico de imagens de satélite a cada 5 dias de cada região no Brasil,
são imagens, né, do satélite Sentinel, então, datas a cada 5 dias eu tenho uma imagem do mesmo local. Então, para quem trabalha com seguro agrícola, é uma informação bem importante que eu consigo fazer uma análise muito rápida dentro do escritório, antes de mandar uma pessoa, né, fazer lá uma inspeção, antes de eu mandar um perito fazer a inspeção da área sinistrada, eu consigo já tomar uma ação e muitas vezes evitar a ida a campo, que a gente sabe que tem um custo alto, o que é uma mão de obra mais especializada. Bom, então, olhando aqui de novo para as áreas de negócio, né, como a gente tinha citado lá, a parte de gestão corporativa, policies, marketing, operações sinistro, e quais são os módulos da solução que apoia cada uma dessas áreas. Falando um pouquinho mais aqui sobre os serviços, como eu tinha comentado, dos módulos da solução é a questão da localização de endereços e rota, onde você consegue ter internamente, rodando dentro da empresa, esses serviços, você não precisa estar pagando, vamos dizer assim, pelo uso, você adquire a solução e usa isso aqui de forma ilimitada dentro da empresa, tanto para fazer a localização exata de um bem que vai estar sendo segurado, como também fazer estudos usando a parte de armamento para determinar áreas de influência, então determinar territórios onde eu tenho que posicionar ali os meus guinchos, ou saber qual que é a viatura mais próxima de um ponto de ocorrência. Enfim, vamos fazer matriz de distância. Então, existe uma série de funcionalidades que eu consigo estar usando internamente. A parte de monitoramento, né, nós já também mostramos, que é o uso do sensoramento remoto para monitorar áreas agrícolas. A parte de gestão de equipe em campo, como eu tinha comentado, existe uma série de aplicativos que trabalham de forma integrada também para fazer coleta de informações. Então, o inspetor ele pode ir para campo já com um checklist pré-configurado, onde ele vai respondendo as questões ou vai tirando fotos do veículo ali que está sendo periciado. E você consegue depois, uma vez coletadas essas informações, e ele não necessariamente precisa estar conectado na internet, ele pode estar fazendo esse trabalho sem ter uma conexão com a internet, e a partir do momento que ele tiver a conexão, ele pode estar enviando essas informações que foram coletadas. Tem também, dentro desse ciclo, desse conjunto de aplicativos, um aplicativo que me permite receber as ordens de serviço em campo, para estar se deslocando até o local e fazendo a coleta de informações ou o preenchimento do checklist. Isso, a ideia é que trabalhe de forma integrada com os seus sistemas de despacho, de ordens de serviço ou de avisos, né, de ocorrência. E você pode estar também, dentro daquela aplicação para construir painéis, dashboard, está fazendo todo o acompanhamento do atendimento dessas ordens de serviço. Bom, olhando para a parte de analytics, nós também já comentamos um pouquinho sobre os painéis, a possibilidade de você criar painéis dentro da plataforma, de criar dashboards. E tem uma nova aplicação que nós já temos alguns clientes já utilizando, que é o Insights. A ideia desse Insights, para quem já teve a oportunidade de trabalhar com outras ferramentas de mercado, como ClickSense, Tableau, Power BI, essa aplicação Insights ela vai na mesma linha, onde eu consigo fazer análise exploratória dos meus dados para encontrar, né, determinadas informações que me ajudem a tomar decisão. O diferencial dessa aplicação é a parte realmente geográfica, onde eu consigo usar análise espacial dentro da ferramenta, trabalhar com a parte de agrupamento, clusterização de dados, para que me ajude a tomar melhores decisões. E toda a solução ela é suportada por um
conjunto de serviços que nós oferecemos, tanto na parte de implantação da solução, com a parte nossos profissionais que atuam na parte de implantação, como são os gerentes de projeto e nossa equipe que faz a instalação, de consultoria para ajudar a criar todo a parte de processos de instalação das aplicações, de uso dessas aplicações dentro das empresas, como uma vez implantado, um suporte continuado para que vocês continuem tendo nosso apoio para criar outras, ou atender outras necessidades que vão surgir no dia a dia da empresa, como fazer também uma nova capacitação em cima da plataforma, ou ter uma consultoria especializada para ajudar a resolver um determinado problema, uma determinada demanda que apareceu. Então, essa aqui é a visão que eu queria ter trazido aqui para vocês. A gente falou no início bastante sobre a parte de análise espacial. Não entrei aqui nesse momento em detalhes de como fazer uma ou outra análise, quais são as ferramentas, para que a gente não deixasse muito técnico esse webinar, mas havendo necessidade, havendo interesse, nós podemos se aprofundar, mas aí de forma individual com cada um de vocês, para mostrar realmente como isso é feito dentro dentro da plataforma ArcGIS. E depois eu aproveitei a segunda parte do nosso webinar para mostrar um pouquinho a solução completa que nós oferecemos hoje para o mercado de seguros. Tá? Eu vou agora pedir para o pessoal aqui soltar mais uma enquete para a gente poder já ir para finalizar o nosso webinar. E se tiver algumas perguntas, eu vou também estar ajudando aqui a responder agora. Então, eu vou pedir para soltar aqui o webinar e vou também responder algumas perguntas. Bom, vou esperar mais um pouquinho para a gente finalizar aqui a enquete e depois eu vou responder uma pergunta aqui do Mauro Cavalcante. Mas deixa só a gente finalizar aqui a enquete primeiro. Bom, nós encerramos a enquete. Então, o Mauro Cavalcante, ele perguntou se essas informações de furto, roubo, se elas estão ligadas a alguma base pública, como secretarias, né, de segurança pública, e como elas são alimentadas. Então, Mauro, dentro da solução que nós colocamos aqui, né, que é a questão do score, do risco geográfico, algumas informações, elas já vão estar vindo junto com a solução, como áreas onde eu tenho um maior risco de alagamento, áreas onde eu tenho um maior risco de geada, de incidência de raios, as questões socioeconômicas da região, potencial ali de consumo, outras informações, né, no caso específico aqui que você nos perguntou, questão de furtos e roubo, nós realmente não temos essa solução. A ideia é que nós usemos os dados históricos da própria seguradora para a gente criar essas áreas onde eu tenho uma maior incidência desses tipos de eventos. Nós, no passado, já até entramos em contato com essas, somente as secretarias, né, de segurança pública, mas existe uma certa dificuldade em ter acesso a essas informações. E como são secretarias estaduais, nós teríamos que fazer ali praticamente uma parceria com cada secretaria para ter parte dessas informações, porque realmente eles não disponibilizam, embora eles tenham essas informações pontuais, onde aconteceu cada evento, mas quando a forma deles distribuírem, a forma de ele compartilhar essas informações, elas vão estar mais ligadas a regiões,
como um bairro específico, então eu não teria essa informação tão detalhada, tá? Mas, como eu falei, a ideia é que a gente possa, dentro da plataforma, usar o histórico de sinistros que a seguradora já tem para criar essas áreas de risco também, que e muitas vezes vai ser tão assertiva quanto se nós tivéssemos essa base da Secretaria de Segurança Pública. Tá? Bom, nós tivemos outras perguntas, mas elas já foram aí respondidas, né, durante a apresentação. Eu gostaria de agradecer a atenção de todos pela presença. Esperamos aí que o conteúdo apresentado tenha sido importante, tenha agregado um valor aí para as suas atividades. E caso tenha interesse, né, eu coloco aqui as formas de entrar em contato aqui com a nossa equipe, e nós estamos aí abertos, né, para realmente mostrar um pouquinho mais do que nós conseguimos fazer aí para o mercado de seguros. Agradeço a atenção de todos e até o próximo webinar. Um abraço.